Fala aí galera, tudo tranquilo com vocês? Aqui quem fala é o Gui e sejam bem-vindos ao nosso 11º episódio do HQerosene, o seu novo canal sobre cultura pop. Hoje vamos falar sobre um dos lançamentos mais incríveis da Netflix esse ano, o desenho animado Midnight Gospel. E antes de começar, chamo meu amigo e parça Gustman, o grande especialista e claro, fanático por animações. E aí, Gui? Cara, esse seriado foi uma grande surpresa pra mim, na verdade, né? Eu não tinha ouvido falar nada a respeito dele antes da estreia e ele me pegou de um jeito que é até difícil de explicar. Eu considero Midnight Gospel, ou Evangelho da Meia-Noite, né, como a Netflix poderia ter traduzido, como muito mais que uma animação, cara. Pra mim é uma puta obra de arte. Cara, com toda certeza, o desenho é criação do Pendleton Ward, responsável por outro desenho que tem uma legião enorme de fãs, tanto adultos quanto crianças, que se chama Hora de Aventura. Outro que, ao lado de Rick e Morty, tá entre os meus favoritos, com toda certeza. Mas o incrível é que Midnight Gospel ele foi muito além, né, de fazer um desenho que pudesse ser apreciado por todos. Dessa vez o Ward conseguiu, ao lado do Duncan Trussell, né, criar algo completamente novo, diferente de tudo que a gente já viu na televisão. Duncan Trussell, do podcast The Duncan Trussell Family Hour, na verdade é parte essencial dessa receita, já que é do podcast dele que saem os diálogos absurdamente incríveis que são usados ao longo da série. O Trussell inclusive dá voz, né, ao personagem principal, que chama Clancy, que é também um podcaster, né, e que tem um computador que permite que ele viaje por diferentes mundos através de um simulador que tem o formato de uma vagina, né, diga-se de passagem, usando diferentes avatares, e é nessas viagens, né, que o personagem encontra os seus entrevistados, através aí de diferentes dimensões que ele vai conhecendo. Cara, como se o personagem principal estivesse jogando videogame, diferentes jogos, enquanto tem uma conversa com alguém ou escuta um podcast. E isso faz com que muitas vezes a conversa não tenha nada a ver com o que está sendo mostrado na tela, né? Ou seja, você realmente tem que prestar muita atenção para não perder nenhum detalhe. Não tem a menor chance de você conseguir acompanhar o seriado enquanto fica no celular, navegando nas suas redes sociais, por exemplo. Cara, é realmente genial. Fora que visualmente, apesar do traço ter vários elementos típicos de Hora de Aventura, o design está ainda mais psicodélico, especialmente pelas cores gritantes, muitas vezes até em degradê, e pela liberdade que só um mundo novo por episódio pode proporcionar. Exatamente, a animação por si só, sem os diálogos, já seria incrível. E com todo o papo, né, sobre magia, espiritualismo, meditação e tudo mais, ele fica simplesmente perfeito. Bora então comentar um pouquinho sobre cada um dos entrevistados, né, que serviu de base para cada episódio? Bora lá, Gust! No primeiro episódio, Clancy debate sobre a legalização da maconha, o uso medicinal de cannabis e outras drogas. E ele debate o tema com um personagem chamado Glasses Man, presidente dos Estados Unidos, em uma versão da Terra que está no meio de um apocalipse zumbi. E quem dá voz ao presidente é o Dr. Drew Pinsky, né, um médico californiano que é especialista em vícios, ex-funcionário do Departamento de Dependência Química, né, no Hospital Las Encinas, e apresentador do programa de rádio Loveline. Cara, no segundo episódio, Clancy conhece Annie e Ragos, seres de uma espécie que é uma mistura de cachorro com rena. A criatura fêmea é dublada por Annie Lamont, que é autora de livros de não ficção, ativista política e professora de escrita. Já o macho, Ragos Marcus, é produtor musical, que viveu por 2 anos com Ram Dass, que é mestre de espiritualidade, autor e também psicólogo na Índia. E no episódio 3, o convidado é Damien Eccles, que em 94 foi condenado à pena de morte, junto com mais 2 amigos, após eles terem sido acusados de assassinar 3 meninos de 8 anos. Sem provas, né, ou qualquer evidência, eles foram acusados porque eles tinham, né, interesse, né, em magia, ocultismo. Encontraram nos quartos deles desenhos de pentagramas, eles curtiam bandas como Metallica, e isso acabou incriminando os caras. Sempre a galera tem que sacanear com Metallica, né, cara? Etios chegou até a ser acusado de ser um tipo de líder satanista. Os 2 amigos pegaram prisão perpétua, enquanto ele foi condenado à morte. Eventualmente, todos conseguiram provar sua inocência, e ele usou os anos que passou preso para estudar magia mais a fundo. Trudy, a guerreira entrevistada no 4º episódio, um dos meus episódios favoritos, carrega a voz e as falas de Trudy Goodman, que é uma psicoterapeuta com PhD e professora de meditação. Outro convidado com experiência, estudo e propriedade no mundo da magia e do ocultismo, Jason Love, foi transformado em um pássaro que dá voz a um prisioneiro que arrancou a própria língua. Jason é professor de meditação, pesquisador, editor e autor de livros como Ultra Culture Journal, The Angelic Reformation e Queen Valentine. Dá até vontade de procurar esses livros, né? Bom, no 5º episódio a gente tem a participação do Dave Nichern, que é compositor, né, criador de trilhas sonoras e professor de budismo.
No episódio ele ensina o Clancy, né, como criar um espaço pro nada na própria mente, com o objetivo de ensiná-lo a se focar no essencial, né, de acalmá-lo em um momento de estresse ali, de raiva que ele tava passando. E se eu não me engano vem desse encontro a expressão enfiar um plug anal da sua mente, que é basicamente o que o desenho faz com quem assiste. Já no 7º episódio temos a participação da Caitlin Dolce, que é uma blogueira, autora, youtuber e agente funerária, cara, que interpreta a própria morte dentro do desenho. Os textos e vídeos dela têm como tema principal a aceitação da morte e a reformulação da indústria funerária do Oeste. Ela é fundadora da Order of the Good Death, organização criada em 2011, que busca mudar as tradições funerárias e levantar diálogos sobre a aceitação da mortalidade humana. E também é criadora da websérie Ask a Mortician. Isso, se não me engano, ela chegou até a vir pro Brasil, né, em junho do ano passado, em 2019, para divulgar o lançamento de um dos livros dela, que estava saindo pela editora Darkside. E, bom, no último episódio dessa primeira temporada, quem dá voz ao personagem entrevistado é ninguém menos do que a mãe do próprio Duncan Trussell, né, que faleceu em 2013. Ela foi pós-graduada, né, em psicologia e trabalhou como terapeuta clínica. E a entrevista a esse podcast, né, que deu origem às falas dela no desenho, foram gravadas 3 semanas antes da morte dela. Cara, sério, esse já é um episódio que me tira algumas lágrimas. Sem que eu soubesse disso, né? Se eu soubesse, então... Caramba, pra quem sabe agora, acho que vai ser difícil segurar o choro. É, cara, com certeza é um desenho que aborda temas bem pesados mesmo. Ah, com certeza isso não é pra criança, né? E nem vai agradar todo mundo também. Eu já vi gente que não assiste só pelo estilo do desenho, que acha que é louco demais e, porra, tá perdendo um puto desenho. É, quem decidir embarcar nessa viagem pode ter certeza de que vai estar aí muito bem acompanhado. Thank you so much, oh great denizens of the multiverse, for listening to Midnight Gospel. Bom, a gente fica por aqui e se vocês curtiram o desenho, comenta aqui embaixo, comenta o que vocês acharam, se foi de explodir cabeças ou se vocês não gostaram. E deixa aqui o seu comentário, né, que a gente vai ter o maior prazer em discutir com vocês. Ah, e não se esqueça, claro, de se inscrever no nosso canal, o HQerosene, e claro, clicar no sino para receber sempre em primeira mão muitas novidades sobre filmes, séries, quadrinhos e a cultura pop em geral. Ficamos por aqui e na semana que vem voltamos com mais informações e curiosidades. Até a próxima, galera. Falou! Fui!